Fala pessoal, de volta com o News do Fluminense, dessa vez para falar sobre Vitor Eudes, novo goleiro do Fluminense, contratação que provavelmente será anunciada nesta semana. A informação inicial partiu do Sérgio Guimarães, repórter da Rádio Tupi, sobre o interesse do Flu nesse goleiro, e depois o Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo, não apenas confirmou o interesse, como o acordo do Fluminense com o Vitor Eudes. Vamos trazer novas informações nesse vídeo aqui sobre esse jogador. Não sei antes você deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal, se ainda não é um inscrito, e avalie a possibilidade de se tornar um membro do canal do NetFlu, compartilhando também o vídeo com seus amigos tricolores. Bom, galera, a informação, portanto, o Fluminense está contratando o Vitor Eudes, goleiro, 24 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, para ser o reserva imediato do Fábio. O Marcos Felipe está na iminência de ser emprestado para o Bahia até o final da temporada, provavelmente com opção de compra no final desse empréstimo, e o Fluminense entende que o Pedro Rangel não tem experiência para poder assumir essa vaga deixada pelo Marcos Felipe. Bom, primeiro vamos trazer aqui informações sobre o Vitor Eudes. Como eu disse, um jogador de 24 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, porém com pouquíssima experiência. Nós descobrimos que o Vitor tem apenas 2 partidas como profissional do Cruzeiro, e na equipe do Marítimo de Portugal, onde ele está jogando, ele chegou a integrar o Marítimo B, também o Sub-23. Hoje ele já faz parte do plantel profissional do Marítimo, como vocês podem acompanhar aí na tela. O plantel principal, esse é o site oficial do Marítimo, e está aqui, ó, guarda-redes. O goleiro titular é o Miguel Silva, o reserva é o Matheus, eu não sei falar o nome disso aqui, esse jogador certamente é estrangeiro. E tá aqui, o Vitor Eudes, ele é terceiro goleiro do Marítimo, que atualmente ocupa a penúltima colocação do campeonato português. O último jogo do Marítimo, na derrota para o Vitória de Guimarães, o Vitor Eudes foi reserva nesse jogo. Ele ficou no banco de reservas, mas ele é o terceiro goleiro da equipe do Marítimo. E ainda não conseguiu estrear pelos profissionais do Marítimo. De acordo com o portal gol.com.br, que traz informações de jogadores, né, de estatísticas, vocês vão acompanhar aqui agora. Tá aí, ó, resumo da temporada 22-23. Ele disputou um jogo pelo Sub-23. Esse campeonato de Portugal aqui pelo Marítimo B. Se não me engano, disputa a terceira divisão do campeonato português. O Marítimo B, assim como outros clubes B da Europa, tem como meta evoluir jogadores jovens, né? Então, são apenas 2 jogos pelo Marítimo, mas nenhum como profissional. Mas eu trouxe aqui um convidado que vai poder falar melhor sobre o Vitor Eudes, e depois eu trago uma informação diferente, e eu acho que vocês vão ficar mais esperançosos com a vinda desse jogador. Diego Salazar, do portal Diário Celeste, fala mais sobre Vitor Eudes, novo goleiro do Fluminense. Fala, galera do NetFlu, prazer imenso participar com vocês para falar aí um pouquinho do Vitor Eudes, né? Um goleiro que infelizmente o Cruzeiro perdeu ele nesses anos de crise financeira aí, né? A gente estava com atraso salarial, atraso também de FGTS, e o Cruzeiro acabou fazendo um acordo com ele, liberou ele para o Marítimo, manteve acho que 30% dos direitos econômicos dele. E aí o Vitor Eudes, quando saiu, a torcida ficou bastante chateada, porque é uma grande promessa, né? O Cruzeiro teve ele aí como uma das grandes revelações nos últimos anos, um pegador de pênalti nato, né? Aqui na base do Cruzeiro, ele foi muito importante na conquista do Brasileiro Sub-20 em 2017 contra o Coritiba. Ele defendeu 3 pênaltis na decisão
E aí na Supercopa, no mesmo ano, contra o nosso rival Atlético Mineiro, ele defendeu 2 pênaltis na final e o Cruzeiro também acabou conquistando esse título aí. Então, em um ano só, né, muito importante nas decisões por pênalti, já havia sido antes aqui nas nossas categorias de base. No profissional do Cruzeiro, ele jogou 2 partidas, jogou na vitória contra o Patrocinense pelo estadual, o Cruzeiro não sofreu gol, foi 3-0 o jogo, e jogou também um jogo da Série B contra o Náutico, o jogo terminou empatado, 0-0, também não sofreu gol. É um goleiro muito alto, com uma envergadura muito boa, e tem essa especialidade dele aí de pegar pênalti, né? Aqui na nossa base ele ficou muito conhecido por isso, é um jogador muito dedicado também. Aqui no Cruzeiro ele trabalhou com o Fábio, que é o titular do Fluminense, acredito até que o Fábio talvez foi decisivo aí para essa indicação, essa contratação dele, né? E ele trabalhou também com o Robertinho, preparador de goleiros que por muitos anos ficou no Cruzeiro, um dos melhores do país aí, foi sondado por Flamengo, Palmeiras, na época que estava no Cruzeiro. Então, ele também teve uma boa preparação na sua base e não à toa se tornou um grande goleiro, e acho que se for para o Fluminense se concretizar, vai ser uma grande contratação e espero que seja aí o sucessor do Fábio, porque merece muito, né? Um jovem muito dedicado e boa sorte para ele aí no Fluminense. Tá aí, boas referências do Diego Salazar, um abraço para ele, já agradecendo aqui o vídeo para toda a galera do Diário Celeste, mídia independente do Cruzeiro. Portanto, boas referências, né, do Vitor Eudes, um jogador que tinha futuro no Cruzeiro, não conseguiu jogar porque o Fábio era o titular absoluto. Agora, informação aqui trazida pelo Netflu, do nosso repórter Paulo Brito, é que esse interesse do Flu no Vitor Eudes não surgiu agora. Ele descobriu, Paulo, que esse jogador já vem sendo monitorado há pelo menos 3 meses, desde que o Marcos Felipe sinalizou com a vontade de deixar o Fluminense. O Marcos Felipe ficou muito irritado com a promessa que foi feita para ele de que ele iria ser o titular durante todo o Campeonato Carioca. Isso acabou não acontecendo. O próprio André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense, numa exclusiva ao Netflu, no nosso site, admitiu que houve essa promessa e foi um erro que não vai se repetir. Então o Marcos Felipe ficou muito chateado, magoado, pediu para sair, deve acertar com o Bahia. Então o Fluminense já vem monitorando o Vitor Eudes há muito tempo. E segundo o Diego Salazar, é um goleiro de bom nível, alto, a gente apurou aqui, tem 1,94 m, grandão, pegador de pênalti. Muito legal aí essas considerações de que acompanhou esse jogador de perto. Agora, a minha opinião, gente, a justificativa para o Fluminense contratar o Vitor Eudes é que o Pedro Rangel não tem experiência, um jogador de 22 anos com pouca rodagem no futebol. Porém, a gente vai colocar aqui para vocês que o Pedro Rangel é sim inexperiente, tem poucos jogos nos profissionais, é um goleiro de apenas 22 anos, mas percebam, olha aqui, ó, ele já tem 2 jogos como profissional do Fluminense, isso aconteceu no ano passado. O Fluminense colocou uma equipe sub-23 e ele jogou no Campeonato Carioca na derrota para a Portuguesa por 3-0 e também na derrota para o Resende por 2-1. É o mesmo número de jogos do Vitor Eudes pelo Cruzeiro, também no campeonato estadual, como o Diego Salazar colocou para vocês. O Vitor é mais velho, tem 24 anos, experiência internacional, mas não conseguiu jogar ainda, né, profissionalmente pela equipe do Marítimo. Então a justificativa do Fluminense para contratar o Vitor, para não aproveitar o Pedro Rangel de inexperiência, não se justifica trazendo um goleiro também inexperiente com pouca rodagem no time. A gente ainda não tem informações de valores, o Vitor deve acertar por empréstimo, e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês também. Antes de sair, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que produzimos. Forte abraço, saudações tricolores.